Vamos ver o que o salmista tem a nos dizer. Amém? Vamos lá, Salmo 91, a partir do verso 1, vamos até o verso 16. E a versão que eu estou lendo é a Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim o Salmo: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te cobrirás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão e nem na mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, e no Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos lhe dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces o teu pé em pedra alguma. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Far-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Salmo de número 91. Senhor nosso Deus, te pedimos agora que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre nós, ó Pai. Amém. Que o Senhor possa tirar de mim tudo aquilo que é teu, tudo aquilo que é humano, ó Pai, e que apenas o teu Espírito Santo, Senhor, possa estar nesse momento falando através de mim, ó Pai. Tira todo o conhecimento humano. Prepara o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Pai. Que a tua palavra ela possa cair nos nossos corações como uma semente caindo em boa terra e ali ela possa crescer, florescer e dar frutos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Salmo de número 91, meu irmão, minha irmã. É um salmo muito conhecido, muito mal utilizado, se assim eu posso dizer. Salmo 91, irmãos, segundo a tradição, segundo não só a tradição cristã, mas como a tradição judaica, o autor provavelmente foi Moisés. Moisés provavelmente escreveu esse salmo. E esse salmo ele é muito conhecido e ele no mundo de hoje, lá fora, ele é chamado de o salmo de guarda, tá? O salmo de proteção. É muito comum e não deveria, e você vai entender o porquê, você chegar em algumas casas e ter uma Bíblia aberta, talvez na sala, em algum lugar, bem no meio onde está o Salmo 91. Como que se abrindo a Bíblia naquele salmo e deixando numa estante, numa sala ou em qualquer outro lugar, isso fosse trazer proteção a uma casa. E muitas pessoas fazem isso, inclusive cristãos. Já cheguei em casa de cristãos e pegar a Bíblia aberta lá no meio da sala, no Salmo 91. E quando nós lemos esse salmo, irmãos, nós vemos que o salmista, ele está nos ensinando algo muito magnífico, que não tem nada a ver com isso que fazem com o salmo.
Muitos, inclusive nesse momento de dificuldade que a gente tem passado, até pegam alguns versículos isolados do Salmo 91 e começam a recitá-lo como se ele fosse um mantra mágico. Por exemplo, pegam o verso 10 e diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E aí ainda diz: a promessa de Deus. Nós vamos entender no decorrer dessa palavra, irmãos, que não tem nenhuma promessa nesse salmo. É algo muito mais profundo do que isso. Aliás, eu tenho um sério problema com essa tal dessa palavra de promessas. Mas isso é assunto para uma outra hora. Então pegamos o salmo, e nesse momento que a gente tem passado tanta tribulação, é muito comum que as pessoas peguem versículos isolados e comecem a recitá-los achando que vai resolver algum problema. Mas o que o salmista está nos ensinando nesse salmo? Vamos meditar alguns minutos nele? O salmista vai começar no verso 1 e 2 dizendo o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando lemos o início desse salmo, irmãos, para um leitor um pouco mais atento, parece que o verso 1, o salmista entra em contradição. Como é que é? Parece que ele entra em contradição. Olha o que ele diz no início do salmo: aquele que habita no esconderijo. Aí, para um leitor um pouco mais atento e mais enjoado e mais chato igual eu, parece que ele entrou numa contradição, porque ele diz o seguinte: aquele que habita, habitar é morar. Habitar é fazer de um lugar a sua morada, o seu lar, um lugar onde você vive. E ele diz: aquele que habita, que mora em um esconderijo. E esconderijo, meu irmão, não é um lugar onde se vive, onde se habita. O esconderijo, meu irmão, ele é um lugar para onde você vai quando você está fugindo de algo, quando você quer se esconder de algo. Então, parece que há uma contradição, porque ele diz: aquele que habita, que vive, que mora no esconderijo, e ninguém mora no esconderijo. As pessoas, quando vão para um esconderijo, elas vão e ficam ali até que o mal passe, até que o problema passe, até que o mal que lhe acomete vá embora, e ela sai do esconderijo e volta para casa. Mas ele está dizendo que não, que eu preciso habitar no esconderijo. E falando de esconderijo, irmãos, nesse momento de tribulação que nós passamos, muitas pessoas fazem de Deus, de forma errada, um esconderijo. Por que de forma errada? Porque vivem as suas vidas de qualquer jeito, ao seu bel prazer, sem se preocupar com Deus, sem se preocupar com as coisas de Deus. E quando vem uma tribulação sobre as suas vidas, aí eles correm, aí buscam a Deus. E infelizmente, irmãos, nós temos cristãos que vivem assim. Pessoas que dizem ter nascido de novo, dizem que Cristo mora em seus corações, mas que vivem as suas vidas de qualquer jeito, de qualquer forma, preocupando somente com as coisas desse mundo, mas quando vem a tribulação eles acham que vai se esconder em Deus. E isso é uma forma errada de buscar o esconderijo do Altíssimo. Então preste atenção no que o salmista diz: aquele que habita. O que o salmista está nos ensinando, irmãos, é que eu não tenho que procurar refúgio no Senhor apenas no momento da tribulação. A minha vida precisa ser um habitar constante no esconderijo do Altíssimo. Não é só no momento da tribulação, meu irmão, minha irmã. É a todo momento. Não é só correr para lá quando precisa de algo, mas é habitar, é viver no esconderijo do Altíssimo. E ele vai continuar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, ou descansará. Olha que posição magnífica, que palavra tremenda o salmista nos dá.
que quando nós vivemos, habitamos com constância, moramos no esconderijo do Altíssimo, nós podemos descansar na sombra do Senhor. Aleluia. É Ele quem nos guarda. É Ele quem nos protege. No verso 2, ele vai dizer o seguinte: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza em quem confio. Então entenda algo, meu irmão. Eu preciso habitar ou viver continuamente no esconderijo do Altíssimo, para que eu possa descansar na sombra do Onipotente. E quando eu vivo, moro no esconderijo do Altíssimo e descanso na sombra do Onipotente, aí sim eu posso dizer do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e nele confiarei. Muitas pessoas têm colocado sua confiança em coisas visíveis. Alguns confiam em dinheiro que guardou, em plano médico, em governos. Mas, como disse o salmista no Salmo 20, no verso 7, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O que o salmista nos ensina no verso 1 e 2, irmãos, é que quando habitamos no esconderijo do Altíssimo, quando vivemos e não buscamos auxílio só no momento da dificuldade, mas lá vivemos, nós podemos dizer do Senhor: Ele é o nosso refúgio, em quem nós podemos confiar. Então a primeira coisa que nós aprendemos nesse salmo, irmãos, é que eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. E não somente buscar abrigo quando eu estou passando por dificuldades. Do verso 3 ao verso 8, ele vai nos dizer algumas coisas. E o verso 3 ao verso 8, eles são, aliás, usados erroneamente por muitas pessoas. Porque as pessoas, principalmente no momento de dificuldade, como estamos passando hoje, eles fazem o seguinte: pega o verso 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou o verso 4, e ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Verso 5, não temerás terror de noite e nem seta que voe de dia. Verso 6, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Verso 7, esse verso a gente gosta tanto e usa ele de forma tão errada. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Talvez quantos de vocês que estão nos ouvindo hoje, talvez até tenha esse versículo aí colocado em algum lugar. Verso 8, ele vai dizer: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Meu irmão, entenda algo. O verso 8, ele vai nos dizer o seguinte: que tudo isso que nós falamos do verso 3 até o verso 8, o verso 9, aliás, tudo que nós falamos do verso 3 até o verso 8, só vai nos alcançar. Só vai alcançar a sua vida se, verso 9, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fiz a minha habitação. Amém. Então entenda algo, meu irmão. Não adianta eu pegar o verso 3 até o verso 8 e achar que isso tem que acontecer na minha vida se eu não tenho feito do Senhor o meu refúgio, se eu não tenho feito do Senhor a minha habitação. Meu irmão, entenda algo, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor coloca os seus anjos ao redor de nós, mas nós precisamos primeiramente confiar em Deus. Não é pegar simplesmente o verso 7 e colocar 1000 cairão à tua direita, à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Se eu não confio no Senhor, se eu não tenho feito do Senhor a minha habitação, o lugar onde eu habito constantemente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão: em quem você tem colocado a sua confiança? Aonde está a sua confiança?
Volto a citar o Salmo 20, o verso 7. Muitos confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós simplesmente faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E sabe por que nós podemos fazer menção? Porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. E eu preciso habitar lá. Entenda uma coisa, meu irmão. Eu habito numa casa que é do meu gosto. Eu habito numa casa que eu comprei, que eu aluguei, que está dentro das minhas condições de pagar. Mas é um lugar onde eu escolhi para viver. Você precisa escolher viver no esconderijo do Altíssimo. E não apenas buscar refúgio quando a tribulação vem, quando a necessidade bate a porta. Não tente fazer do verso 3, 4, 5, 6, 7 e 8 promessas na sua vida se você não tem habitado no esconderijo do Altíssimo. Se você não tem colocado no Senhor a sua confiança. Verso 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, e no Altíssimo fizestes a tua habitação. Aprenda a confiar em Deus, meu irmão. Não interessa o quanto de dinheiro que você tenha juntado, não interessa o seu grau de escolaridade, não interessa o grau que você tenha colado numa faculdade, não interessa o doutorado, PhD, MHD ou qualquer outra HD que for que você tenha. Qualquer profissão, meu irmão. Se o Senhor não for o seu refúgio, de nada adianta. Em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, meu irmão, não adianta nada. Eu vi e tenho visto nessa epidemia ou pandemia que quantas pessoas com plano de saúde ótimo, com dinheiro muito sobrando, com tudo, e de repente Deus o leva. Sabe por quê, meu irmão? Porque a confiança não está no Senhor. E nós temos vivido, infelizmente, cristãos que têm colocado a sua confiança naquilo que Ele faz. Aprenda a habitar no esconderijo do Senhor e aprenda a fazer do Senhor a sua habitação. Mas no verso 10 ele vai continuar. E ele vai dizer o seguinte, e são alguns versos que a gente também gosta de recitar, do versos 10 ao verso 13. Aí aquele crente mais afoito, ele vai dizer o seguinte nesse momento de tribulação. Nenhum mal, verso 11, desculpe irmãos, verso 10 mesmo. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à sua tenda. Aí aquele crente mais fogoso vai dizer, o Senhor está me guardando. A palavra de Deus, a promessa diz que nenhum mal vai chegar na minha casa. Aí lemos o verso 11. Porque os teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Aí lemos o verso 12. Porque eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Verso 13. Calçarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. E aí a gente diz, tá vendo? E como alguns dizem, eu tenho que tomar posse dessa palavra. Só que a gente não leu o verso 14. Olha o que o verso 14 vai nos dizer. E o verso 14 é a resposta do verso 10 ao verso 13, é o resumo. Por que que nenhum mal sucederá conosco? Por que que nenhuma praga chegará à nossa tenda? Por que que o Senhor vai nos sustentar? Porque, verso 14, por quanto tão encarecidamente me amou. Aleluia. Você entendeu? Todas as bênçãos de Deus nos alcançam quando nós amamos o Senhor. E o buscamos não por interesse de que Ele nos guarde numa pandemia, não por interesse de que na pandemia eu não perca meu emprego, eu não tenha meu salário diminuído, e se nada disso acontecer vai ser muito bom, mas porque nós amamos o Senhor.
O Senhor é um Deus pessoal, que nos ama, e nós precisamos amá-lo também. Olha a continuação do verso 14. Porquanto tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, poloei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Entenda algo, meu irmão. Deus não é um produto de uma prateleira que eu uso quando eu preciso. Deus não é uma roupa que eu uso, tiro e jogo fora quando não quero mais. Deus não é o gênio da lâmpada de Aladim. Se você lembrar da história das 1001 Noites, Aladim tinha uma lâmpada onde ele esfregava, saía um gênio e ele fazia os pedidos dele, o gênio satisfazia os pedidos dele, depois o gênio voltava para a lâmpada e ficava lá até o momento que Aladim precisasse dele de novo. Muitas pessoas têm feito de Deus gênio da lâmpada, achando que basta esfregar a lâmpada e Deus sai. E quando eu esfregar a lâmpada e Deus sair, ele tem que cumprir com tudo aquilo que eu quero, que eu desejo, que eu sonho. E não é assim, meu irmão. O Senhor tem promessas, e nesse momento aí sim, são promessas de nos guardar, de nos proteger, de cuidar de nós. Mas nós precisamos amá-lo. Nós precisamos buscá-lo e habitar no esconderijo do Altíssimo, não por interesse, mas porque nós amamos ao Senhor. Porque tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, poloei em um refúgio alto, porque conheceu o meu nome. Amém. Me diga uma coisa, meu irmão. Você tem se aproximado de Deus por interesse? Somente quando você precisa de algo? Ou você tem estado com Deus porque você o ama? Eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais profunda. E se nessa pandemia você perder seus entes queridos? Pai, mãe, talvez um filho? E se você perder o seu emprego, o seu salário, tudo nessa pandemia, você continuará amando o Senhor? Lembra de Jó? Jó é o livro que eu mais amo na Bíblia. Leio Jó pelo menos 3 vezes por ano. Amo Jó. Porque Jó, ele é um homem que Deus faz menção dele. Deus declara quem Jó é, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O diabo tenta convencer Deus que Jó só ama a Deus porque Deus tem guardado ele, tem protegido ele, tem dado riquezas. E aí Deus permite primeiro que o diabo tire os bens de Jó, depois tira os bens, os filhos, a saúde. E quando você lê a história de Jó, até o último capítulo do livro de Jó, você vai ver que ele não deixou de amar a Deus, em momento nenhum. A pergunta que eu te faço, meu irmão, o que tem te levado a buscar abrigo no Senhor? Será que é a necessidade ou será que é amor pelo Senhor? A Bíblia vai nos dizer que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E ainda bem. Entenda o seguinte, meu irmão, Deus te ama. E o apóstolo Paulo vai dizer que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Ele derramou seu amor em nós. Nós precisamos viver uma vida de amor a Deus, meu irmão. Eu entendo que nós queremos e precisamos de muitas coisas desse mundo, porque aqui nós vivemos nele. Mas a nossa confiança muitas vezes tem estado nas coisas desse mundo. E nós precisamos voltar ao Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós precisamos habitar
viver no esconderijo do Altíssimo. E não somente ir para o esconderijo quando as coisas estiverem dando errado. Como muitos têm feito, infelizmente. A palavra esconderijo, no hebraico, ela dá a ideia de uma caverna escura, aonde alguém se esconde por algum motivo e lá ninguém o acha. Nós devemos morar, viver, habitar nesta caverna profunda que é o amor de Deus. Precisamos aprender a viver no esconderijo do Altíssimo. Não é viver pautado naquilo que nós fazemos e quando nada dá certo, aí sim vou procurar. É uma velha história que às vezes eu ouço alguém dizer, agora só resta orar. Deveria restar orar desde o início, meu irmão. Em nome de Jesus, meus irmãos, que nós aprendamos a viver no esconderijo do Altíssimo. E para finalizar, o salmista, versos 15, vai dizer o seguinte: Ele, Deus, falando sobre nós, ou sobre aquele que habita no seu esconderijo, Deus vai dizer o seguinte: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Primeiro, ele diz que nós o invocaremos quando eu confio em Deus. Quando eu faço do Senhor a minha habitação, eu aprendo a invocar o Senhor. E quando eu invoco o Senhor, o texto diz o seguinte, em segundo lugar, primeiro, ele me invocará e eu lhe responderei. Ponto e vírgula. Estarei com ele na angústia. Entendeu, meu irmão? Ele primeiro está conosco na angústia. Ele primeiro está conosco na pandemia, no momento de desemprego, no momento de morte de um ente querido, no momento em que tudo dá errado, Ele está conosco na angústia. Amém. Sempre. E enquanto Ele estiver conosco na angústia, meu irmão, nós poderemos dizer como Davi, no Salmo 23, que nós poderemos passar por um vale da sombra da morte, mas nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Mas eu preciso invocar ao Senhor, buscá-lo. E aí ele diz que quando eu invoco, ele está comigo na angústia, e aí ele dela me retira. Mas primeiro ele está comigo na angústia. Quando você vê o povo de Israel, Deus os tira do Egito, eles caminham no deserto durante 40 anos, antes de Deus livrar eles de tudo e deixar com que eles entrem na terra de Canaã. Mas Deus nunca os abandonou, em momento nenhum. Verso 16, ele vai dizer, fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quando nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, irmãos, nós temos plena convicção da nossa salvação. E tendo convicção da nossa salvação, nós temos a certeza de que esse mundo não é o nosso lugar. Em nome de Jesus, meu irmão, o que eu quero deixar para você nessa noite, foi aquilo que Deus falou no meu coração nessa tarde, enquanto eu li esse salmo. Primeiro, faça morada no esconderijo do Altíssimo. Não vá para lá só quando a coisa apertar, não. Não é porque se chama esconderijo que você só vai se esconder quando precisar, não. Faça do esconderijo a sua casa. Faça do esconderijo do Senhor o seu lar. Faça do esconderijo do Altíssimo a sua morada. Porque quando você faz isso, você pode dizer do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, em quem confiarei. E aí, meu irmão, tudo demais que o Salmo 91 nos dá, ou nos fala,
de proteção, de guarda, de cuidado de Deus para conosco, será uma verdade. Porque primeiro nós nos escondemos, porque nós confiamos e porque nós o amamos. E quando nos escondemos no Senhor, confiamos nele e o amamos, tudo na nossa vida ele cuida, ele guarda. E aí sim, e só aí eu posso dizer que esse salmo se torna uma promessa para a minha vida. Mas não adianta você pegar um versículo isolado. E se você tem feito isso nesses momentos de pandemia, meu irmão, eu quero te convidar em nome de Jesus que você se arrependa disso. Quando eu pego um versículo, boto lá e acho que ele vai me proteger, o nome disso é bruxaria. E um amigo meu tem um sinônimo para isso, ele chama de bruxaria, de macumba gospel. A gente achar que pegar um versículo e colocar na porta vai resolver tudo. Eu preciso viver no esconderijo do Altíssimo. Antes que qualquer versículo faça qualquer coisa, eu preciso estar escondido e confiante em Deus. Os versos da Bíblia serão uma promessa, se você quer ouvir essa palavra, quando você começar a viver na presença de Deus. Quando você começar a viver no esconderijo do Altíssimo e deixar de confiar em coisas humanas. Não quer dizer que você não precisa confiar no governo, no ministro da Saúde que está aí trabalhando, ou qualquer outra coisa. Mas a minha e a sua maior esperança, a minha e a sua maior confiança precisa estar no Senhor. Sempre no Senhor. O que o governo vai fazer, o que o ministro da Saúde vai fazer, o que os remédios irão fazer, o que os médicos irão fazer, só o farão, porque nós temos um Deus soberano e que Ele está no controle da história do homem. E Ele comanda, e Ele faz tudo segundo a sua vontade e o seu querer. Quando eu entendo isso, eu me escondi, eu comecei a habitar no esconderijo do Altíssimo. Aí eu sei que tudo está debaixo da soberania dEle. Não preciso ter medo. Ele está fazendo. Nada é por acaso. Em nome de Jesus, meu irmão, eu espero que essa palavra fale mais forte ao teu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa te constranger e te incomodar dia a dia, para que você aprenda a viver, a habitar no esconderijo do Altíssimo, mas a habitar ali por amor a Deus e não por interesse em algo. Única e exclusivamente por amor a Ele. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração. Amém? Romildo, quer dar algum recado? Se quiser, pede acesso aí. Irmãos, enquanto o Romildo vê se ele quer dar algum recado, eu fiz uma enquete lá no Instagram. Se você respondeu, glória a Deus. Se não respondeu, vamos esperar a próxima. Aonde eu perguntei se você participaria de uma EBD online, de uma escola bíblica, tá? Vou usar esse nome, escola bíblica. E qual seria melhor, se domingo ou de domingo de manhã ou sábado à noite. E não foi minha surpresa que sábado à noite ganhou. Deu 28 pessoas que votaram em sábado à noite, acho que 6 que votaram em domingo de manhã, e uma que por engano votou em não. Ele votou por engano porque ele me falou, pastor, votei por engano lá e não. Mas amém, eu estou preparando material, vou ver como a gente vai fazer, tá, direitinho, e aí até sexta-feira eu passo para os irmãos. Amanhã a gente vai estar aqui novamente às 19h30 orando, agradecendo a Deus por tudo. E domingo, se Deus quiser, às 18 horas, estaremos mais uma vez na live, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que essa palavra não se afaste dos nossos corações.
Amém? Amém. Glória a Senhor, Deus. nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer pelo teu grande amor e misericórdia. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que verdadeiramente, Senhor, nós possamos fazer do Senhor o nosso refúgio, ó Pai. Que nós possamos fazer do Senhor, ó Pai, a nossa total confiança. E que façamos morada no teu esconderijo, Senhor, mas o façamos por amor e não por interesse, ó Pai. Que nós venhamos a viver a tua palavra como um todo, ó Pai. Entendamos que temos um Deus pessoal que nos ama e que espera de nós amor para com Ele. Te peço, abençoa todo o teu povo, guarda cada um na tua paz, ó Pai. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu já ia falar, o povo de Deus diga amém, mas eu não vou ouvir vocês. Irmãos, que Deus abençoe cada um, que a glória, a misericórdia do Senhor seja conosco. Amém. Obrigado por aqueles que estiveram presentes. Que Deus possa te abençoar. Meu irmão, eu quero te fazer um pedido. Convide pessoas para estarem conosco na live. Não para que dê um número grande de gente, se der melhor ainda, mas que vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Eu acredito que essa é uma oportunidade magnífica que Deus está nos dando de alcançar vidas